Notícias do dia movimentado por sinal, igual ele que está chegando na nossa programação, Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Bom dia, Gustavo. Obrigada pela presença. Bom dia para vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Tem muito assunto hoje para a gente falar, Que né? bom. Ali a gente tem toda expectativa, inclusive lá nos Estados Unidos, pela ata do FONC, tem o ADP, mas eu quero começar aqui com o Brasil primeiro, antes de ir para o exterior, até porque a gente está vendo ali, de fato, o presidente Lula aumentando, dobrando, triplicando a aposta em relação às críticas que ele tem feito. E o reflexo disso é o dólar cada dia, né, maior, porém, o presidente acho que não está satisfeito. Então, eu queria entender, Gustavo, qual estratégia estaria ali por trás do presidente Lula ao fazer essas críticas, a insistir nelas e ainda assim, né, sabendo ali, mensurando exatamente que as consequências afetam o próprio governo dele. Será que Lula estaria plantando um caos para que depois o ruim se torne bom? Acredito que ele tenta unir a sua base num alvo muito fácil, que é o mercado financeiro, que é o Banco Central. Ele tem uma popularidade muito menor do que nos seus 2 primeiros mandatos, agora voltou a subir um pouquinho para 37, se eu não estou muito enganado na parte positiva. E isso faz com que ele se sinta muitas vezes pressionado para tentar unificar a base em redes sociais, em críticas a um alvo em comum. Ele recentemente voltou à tona com essas críticas muito grandes, no mesmo dia que ele teve que assinar a proposta que taxava importações de produtos até $50, que era algo impopular para ele. Portanto, ele desvia a crítica que ele poderia receber nesse dia para o Banco Central. Acredito que o mercado também reagiria melhor caso a gente estivesse em caminho de alguma medida fiscal sendo anunciada. Se só fosse a crítica ao Banco Central, como foi no ano passado, porém com o arcabouço fiscal andando, a situação do mercado financeiro não foi das piores no primeiro semestre do ano passado, como está sendo agora como foi agora no primeiro semestre de 2024. Porém, faltam medidas. Faltam medidas que o presidente Lula aprove, não que sejam apresentadas, porque elas estão sim sendo apresentadas pelos seus ministros, pelo mercado, pelas universidades. Porém, existe uma resistência muito grande do presidente em aceitar alguns tipos de aumento de arrecadação e alguns tipos de corte de gastos. Faltam medidas, mas as falas dele têm reverberado, né? Inclusive ontem o próprio Fernando Haddad parece que deu ali uma cutucada sutilmente falando que é preciso melhorar essa comunicação e a gente vê que de fato ainda assim, claro, né? O Haddad tem ali uma voz talvez baixa dentro do próprio Palácio do Planalto, é a única voz preocupada em relação à questão mais do equilíbrio fiscal, mas ficou uma sinalização ali de que as falas do presidente, elas mais atrapalham do que acabariam ali se tornando algo que ele pudesse melhorar a popularidade dele com a base dele. Na hora que for mensurar nessa balança, o impacto é muito mais negativo, né? As informações hoje elas são muito disseminadas. Não adianta muito o presidente tentar fazer um jogo de narrativa falando que existe um mercado financeiro contra ele, um ataque especulativo, porque as informações são disseminadas, elas passam rápido, as pessoas sabem o que está acontecendo, as pessoas conseguem entender porque do dólar subindo tanto, do porquê tem um efeito você não organizar as contas públicas. Isso tudo consegue ser mais tátil para boa parte da população. Algo que não era há 20 anos atrás, quando ele foi presidente pela primeira vez, que ele ia em um evento, fazia um discurso de um jeito, depois ia num evento no mercado financeiro, fazia discurso de outro jeito, tentando segurar um pouco a onda, segurando um pouco o câmbio, algo que agora não se repete. E também seria bom se, das coisas que ele fez no primeiro e segundo mandato, ele ainda herdasse a questão da responsabilidade fiscal. É claro que agora o país mudou, a realidade mudou, é um país com uma dívida bem mais alta do que quando ele tinha lá beirava 55%, agora a gente tem mais de 78% de endividamento sobre o PIB. Tudo isso dificulta. Com a carga tributária mais alta, você não consegue fazer tanto aumento de impostos. Os gastos já são bem mais engessados daquele orçamento que ele tinha no seu primeiro e segundo mandato, quando ele tinha muito mais poder de manobra, quanto agora quando você tem 89% do orçamento definido antes mesmo dele assumir. Diante de todo esse cenário, vão ser medidas impopulares que ele vai ter que, infelizmente, entrar em algum acordo com sua base, sua equipe econômica, sua equipe política, para avançar.
Gustavo, nos últimos dias, inclusive com a disparada do dólar, muita gente falou da possibilidade de intervenção do Banco Central, fazer algum tipo de movimentação, venda de algumas reservas, swap, enfim. E hoje a gente vê o dólar caindo 1,5%. Está num patamar alto ainda, está 5,60 praticamente. E aí fica se especulando, né? Será que houve algum tipo de intervenção? Porque ontem o Banco Central teria contatado algumas mesas para entender um pouco mais sobre essa movimentação. Será que teve intervenção? Ou será que apenas o fato do presidente Lula se reunir com a equipe econômica para tentar alinhar um discurso, para, de repente, o Haddad sustentar ali um pouco do puxão de orelha com o presidente Lula para alinhar a comunicação, se isso já seria suficiente? Na sua visão, a comunicação já seria suficiente? Porque a gente tem visto que acaba que as ações do governo, elas podem ter muito mais impactos do que efetivamente as palavras, como a Paula falou, geralmente as palavras ali, elas vão com o vento. Ou o Banco Central pode ter feito alguma intervenção, ou o movimento especulativo do mercado, enfim, eu estou tentando entender um pouco dessa contextualização para a gente ter um dia de dólar para baixo, de bolsa para cima, nesse movimento todo. Eu colocaria um interno e externo. É claro que a reunião ela ajuda talvez a criar alguma expectativa. As palavras elas já aconteceram há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, quando teve a reunião com a Simone Tebet e o Lula falou que ficou impressionado com a quantidade de subsídios que existiam no Brasil, porém nada foi feito. E o mercado não esquece, o que não adianta simplesmente falar que ficou impressionado e não combater. O segundo ponto, ele pode ser externo, porque quando a gente vê o câmbio se desvalorizando tanto, chama a atenção também do investidor estrangeiro, que tem bem mais poder de fogo do que o investidor brasileiro, e se o estrangeiro entra no câmbio brasileiro, derruba rápido, tirando qualquer narrativa interna. Ao contrário do que o presidente Lula pode imaginar, dependendo do que acontecer no cenário externo nesses próximos meses, o câmbio pode voltar a apreciar muito ou depreciar muito. Eles têm um peso bem maior na nossa moeda. Mas só para finalizar na parte do Banco Central e intervenções, o Banco Central ele tem uma flutuação chamada flutuação suja do seu câmbio, que funciona melhor para mercados emergentes. O que significa isso? Significa que em momentos de maior volatilidade para cima ou para baixo, o Banco Central costumeiramente ele entra e suaviza os movimentos para não deixar nenhum operador de mercado, nenhuma empresa que tenha se posicionado com um prejuízo muito grande, para dar tempo deles discutirem internamente, fazerem algum tipo de manobra. Algo que não aconteceu durante essa escalada do câmbio que saiu dos seus 5 e pouco para agora 5,70. Diante disso, existem críticas válidas à atuação do Banco Central, que poderia ter suavizado um pouco mais o movimento, e existem críticas exageradas, no sentido de que o Banco Central deveria ter evitado o movimento. A função do Banco Central não é evitar. O Banco Central não faz isso, não fez isso no histórico dos últimos anos. Ele pode suavizar, fazer com que o movimento ocorra de maneira mais calma, com demora um pouco maior do que simplesmente em 2 semanas o câmbio mudar totalmente de patamar. Gustavo, você trouxe aí, né, uma leitura